Bem, estamos de volta para a segunda parte da nossa aula do dia 5 de abril de 2020, da classe Dia a Dia com Jesus. Estamos tratando da graça. Graça é uma definição bem simples, mas eu diria assim que completa. É o grande favor, o maior favor que Deus, o Pai, que pode fazer pela nossa vida espiritual. É mais que tudo, é o mais maravilhoso, se é que a gente pode dizer assim, o mais perfeito presente que Deus poderia nos dar na nossa vida. Essa graça de Deus, esse fundamento que é entre os 5, que nós falamos na parte 1, que mudou a história do cristianismo. A graça é um deles, e a graça é como se eu tivesse, assim, na minha simplicidade, que ordenar, eu colocaria em primeiro lugar a graça que vem dele, do Pai. Ele decide que quer nos dar o quê? Qual é esse presente? A vida espiritual eterna. Porque sem esse presente, sem essa dádiva máxima, nós ficaríamos em dívida, não teríamos como pagar, nos esforçaríamos e faríamos de tudo pessoalmente para resgatar aquele vínculo perdido que o pastor Henrique semana passada abordou com vocês, da queda do homem. Mas nesse plano redentor vem a graça do Senhor, a vontade dele de nos presentear, nos dar, porque ele sabe que nós não temos como pagar, só ele mesmo, por meio de Jesus Cristo, que é o outro fundamento fundamental, Deus Filho, encarnando a graça que, por meio da fé, que é aquele outro fundamento, nós nos apropriamos, nós entendemos, nós aceitamos esse presente que, resumidamente, então se chama da salvação, a nossa vida eterna. Mas a graça é esse fundamento. Ao longo da história, a graça não era entendida assim. Chegou um ponto na história do cristianismo que as pessoas, por orientação dos líderes religiosos da época, estavam praticamente comprando a salvação. Comprando. Achando de maneira errada, distorcida, mas isso aconteceu, que poderia ser paga a salvação, que a gente poderia estar totalmente limpos com Deus, o Pai, por nossa conta, nós fazendo por onde. E aqui eu quero abrir um parênteses para quem já me conhece, vai ser repetição, para quem não me conhece, não, mas eu fui espírita de mente, de convicção, kardecista por vários anos da minha juventude. E a convicção que eu tinha era de que eu poderia, com o meu aperfeiçoamento, me redimindo de erros, de pecados, eu fazendo tudo, eu, com a ajuda de espíritos, que eu poderia chegar à sublime presença do Pai. E pela graça do Senhor, eu entendi, aceitei que não poderia ser por meu trabalho. O trabalho é do Senhor, é decisão dele, por isso é presente.
Por isso, nós precisamos entender cada vez mais como nós somos abençoados, como o melhor que podia acontecer para a nossa vida nos sendo oferecido. É a graça do Senhor sobre nós. Eu quero ler um texto, Efésios, que fala sobre isso. Capítulo 2, verso 9. Você com calma pode procurar e ler depois. Diz assim, verso 8 e 9, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, pois somos feitura dele, criados em Cristo, de Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, não de obras, verso 9, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Nós lemos aqui Efésios 2, capítulo 2, verso de 8 a 10. É graça, para que ninguém se glorie. É presente dele. E eu gostaria, assim, para também, já estamos finalizando, porque a ideia é a gente ter esses vídeos curtos, para que não sejam cansativos, para que você possa escutar, meditar, refletir, ter a sua vida abençoada. E se você depois quiser colocar questões, você pode passar um áudio, pode escrever, não tem problema, estamos em classe aqui. Em Hebreus, no capítulo 10, verso 29, o Senhor nos faz um alerta. Nesse verso 29 do capítulo 10 de Hebreus, diz em outras palavras que nós é uma bendita, eu não diria ameaça, mas um bendito alerta do Espírito Santo para nós, para que a gente não rejeite essa oferta que Deus nos faz, que a gente não rejeite o Espírito da graça, porque severamente virá consequências sobre a nossa vida, e aí eu estou falando para além da vida aqui na carne, para a eternidade, para a nossa vida espiritual. Severa consequência se nós rejeitarmos esse presente, essa graça do Senhor sobre a nossa vida. Então eu queria assim finalizar orando em nome de Jesus Cristo com vocês, pedindo a Ele para nos instruir espiritualmente, para além daquilo que a gente falou aqui agora. Senhor, obrigado por esses minutos, por a gente ter compartilhado da Tua Palavra, compartilhado da Tua graça, compartilhado esses versos da Tua Palavra que nos alertam e que nos aliviam ao dizer que não depende de nós, é presente do Senhor. Senhor, aqueles entre nós que já aceitamos a Tua graça em Jesus Cristo, que sejamos mais fiéis ao que recebemos, na medida de sermos mais quebrantados, termos uma vida mais exemplar, de bom testemunho e propagando para as pessoas que ainda não aceitaram a Tua graça, Senhor. Aqueles esses que não aceitaram, ó Senhor, faz um milagre, porque não vem de homens, mas vem do Teu Espírito essa oferta, Pai, que ocorra assim para aqueles que entre nós, Pai, que estão agora compartilhando esse videozinho aqui, Pai, que sejam tocados pelo Espírito da Tua graça, Pai, que venham aceitar, sejam libertos do peso, Pai, do pecado, para a glória do Senhor
Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, com perdão dos meus e nossos pecados. Amém. Queridos, queridas, que essa graça esteja sobre você nesse dia, nesse domingo, que haja saúde, haja cuidado. Estamos num período que a gente deve, na medida das possibilidades nossas, se não tiver ninguém que você possa pedir para ir na rua, aqueles mais idosos, que é o meu caso, eu tenho contado com a ajuda de genros, de filhas. Se você tem perto de você pessoas que possam ajudar, que contem com eles, vai ser bênção para eles poder te ajudar. E estejamos juntos em oração, aqui no nosso grupo, aqui do WhatsApp, e a qualquer momento a gente pode estar se comunicando, esse recurso tão bom que a tecnologia nos deu, coisa boa. Bendito seja o Senhor. Um bom domingo. Um beijo.